Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Lorena Rodrigues. Professor, você poderia falar também sobre a psicanálise na área jurídica, onde ocorre também esse diálogo com a saúde mental, como nós casos de medida de segurança acompanhada e reinseridos na sociedade. Como nos casos de medida de segurança acompanhada e reinserida na sociedade, por meio de auxílio que vem da justiça. E quando se trata de adolescentes, em cumprimento à medida socioeducativa, por exemplo, realizar um trabalho com esse público com base na teoria psicanalítica. Teria algum livro para indicar que aborde o assunto? De fato, esse é um campo que vem recebendo muito interesse por parte da comunidade de psicanalistas, uma demanda também de parte dos agentes jurídicos, de parte das varas de família, e que já consolidou alguma tradição no Brasil em termos de como aquele que escuta crianças pode concorrer para ajudar as situações de sofrimento que passam-se tanto em casos de situações dramáticas envolvendo, por exemplo, adoção, violência doméstica, partilha e guarda de crianças, como mais adiante, né, os adolescentes em conflito com a lei, ou aqueles que estão às voltas com medidas socioeducativas que você menciona na sua pergunta, né? Eu diria que há então um trabalho dois grupos que me parecem assim importantes, né, talvez três. O grupo em torno de Christiane Whittaker, que trabalha em São Paulo há muitos anos com essa problemática, então instruindo, traduzindo, articulando aquilo que é o sofrimento da criança para as instâncias jurídicas, né? Por exemplo, para a tomada de decisão de um juiz, ou, por exemplo, para a instrução de um determinado caso, no caso de vara de famílias, né? Isso, cada caso, cada circunstância merece todo um acolhimento peculiar, particular, mas o que a gente vê é que escutar a criança é muito difícil quando a gente tem uma querela jurídica, né? A primeira vítima é a criança, porque a sua fala começa a ser apossada por interesses outros, porque, por exemplo, a alienação parental ela é facilmente assim, um recurso ao qual a gente vai para ofender aquele com quem a gente está brigando. Também as instâncias jurídicas, elas muito frequentemente querem saber, então, se houve ou não estupro, se houve ou não negligência, se houve ou não. E essa lógica jurídica, ela atravessa, às vezes, né, fazendo com que algumas coisas andem, mas às vezes produzindo uma espécie de redobramento da alienação. A alienação que é própria aos estados assim, de sofrimento, a dinâmica do sintoma, ela é reduplicada pela inserção num processo jurídico formal. Então, aí o psicanalista ele tem duas funções principais, né? Então, a função de acolher, de escutar, de pôr em primeiro plano aquela criança como sujeito, de fazer valer a sua voz, de repercutir o que ela tem a dizer naquele momento, e também de escutar e desalienar as instâncias querelantes. Inclusive, às vezes, as instâncias, vamos dizer assim, de fazer o bem, né? Que cercam certas tomadas de posição de magistrados, certas tomadas de posição de advogados e assim por diante. Um outro modelo muito importante, já estabelecido no Brasil sobre essa matéria, é o modelo de Minas Gerais, com o grupo em torno de Andréa Guerra na Federal de Minas Gerais, né? Então, ali a gente vai ter várias pesquisas em torno da situação de tráfico, da situação de pobreza, da situação em que a infância e a adolescência passam a se tornar, vamos dizer assim, objeto de confronto com a lei. Então aí, de novo, a gente vai encontrar várias pesquisas mostrando como vamos dizer assim, a supressão de uma instância decisiva para a gente entender genericamente, o engajamento de um adolescente e a sua ligação com o tráfico, com a criminalidade, que é a instância do reconhecimento. Isso não é na trajetória de muitos adolescentes. O que está em jogo é um pedido, um pedido em ato
é um pedido que dá a ele um lugar de respeito, um lugar ele de autoridade, um lugar onde ele justamente consegue se colocar como sujeito, né? Assim também acontece com aquelas crianças que preferem morar na rua a ir para uma instituição, para um lar substitutivo. Por quê? Porque essa experiência, por mais anômica, por mais problemática que a gente veja, ela funciona para aquele sujeito, permitindo que ele encontre um lugar de reconhecimento. Então, enquanto a gente não reconhecer que aquela experiência está atravessada por essa demanda, que todos os infortúnios eles têm uma gramática que parece a da guerra, mas que não se reduz à da guerra, né? Ela pode ser revertida para outras gramáticas. A gramática do amor, a gramática da família, às vezes a gramática do consumo, a gramática da política. Enfim, essa deriva discursiva ela é muito importante para que a gente possa tratar assim, o antes chamado, né, menor infrator com um outro lugar. Quando a gente já o nomeia dessa forma, como menor, ou seja, destituído de autonomia, e infrator, ou seja, pelo comportamento de transgredir a lei, isso já o reconhece, né? Isso já o coloca num discurso. De certa forma ele vai ser alienado a esse discurso, mas a função e a tarefa dos psicanalistas é produzir espaços de deslocamento, produzir espaços de ânsia, produzir separações em relação a essas alienações discursivas que vão tomar esses sujeitos. Um terceiro grupo que é interessante nessa discussão do direito com a psicanálise é o grupo de Curitiba, né, envolvendo vários pesquisadores, mas Jacinto Nelson Miranda Coutinho é um pioneiro nessa área, ele que há anos patrocina uma discussão cerrada entre o direito e a literatura. E aquele que faz, o discurso que faz essa mediação é justamente a psicanálise. Então, as obras do Shakespeare são analisadas do ponto de vista, sim, da problematização da racionalidade jurídica, da problematização da sua teoria da verdade, da problematização da sua justiça identificada ao direito. Então aí a gente tem um tema muito interessante, né, que recentemente nos interessa a partir da retomada da filosofia do direito do Hegel, feita por um autor muito importante, que chama-se Axel Honneth, e que tem que ver, então, com uma outra forma na qual a psicanálise participa aí mais teoricamente desse debate com as ciências jurídicas. Se você quiser se interessar mais por esse assunto, eu recomendo você Direito e Psicanálise, né, do Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, e recomendo também uma tese lá do Instituto de Psicologia, de uma aluna muito querida, Aline Souza Martins. Pertence também ao grupo da Andréa Guerra, lá de Minas, mas veio fazer o mestrado com a gente. A tese está disponível online, chama-se Por que a Guerra? Política e subjetividade de jovens envolvidos na guerra do tráfico de drogas. É um trabalho muito interessante e eu recomendo a você. Então, querelantes, guerreantes e demais participantes da batalha jurídica que toma conta da nossa civilização, clique aqui embaixo no Aqueronta Movebo se quiserem receber mais prontamente o nosso Falando Nisso.